Boa noite, amados, graça e paz, amém? Só fica de pé no teu lugar, vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor. Aleluia. Vocês estão bem? Amém? Então feche teus olhos, queridos. Vamos começar a chamar a presença do Senhor para esse lugar. A gente começa a chamar a atenção de Deus para esse lugar. Jesus, nós te convidamos. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo, nós te convidamos. Queremos pedir o teu favor nessa noite, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça. Vem sobre nós, Senhor, como um vento impetuoso. E tira tudo do lugar, Senhor. Purifica, santifica nossos corações, a nossa vida. Queremos te entregar o nosso melhor nessa noite, o nosso culto racional, o nosso culto de entendimento e louvor a ti, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, bendizemos e exaltamos o teu nome, Jesus. Porque tu és bom e porque tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Fala com ele, querido, diz para ele quanto ele é bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Adoramos a beleza da tua santidade, Jesus. Aleluia, adoro o Senhor, querido, quanto você pode achar. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir seu nome. Para maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir seu nome. Diga que ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Queremos declarar, Senhor, a tua santidade nessa noite, Jesus. Diga, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. E com a criação eu canto, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Diga maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir seu nome. Diga mais uma vez, maravilhado, extasiado, eu fico a... Diga Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Diga santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. Adorarei. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Adoramos a beleza da tua santidade, Senhor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei e percebi que estou preso, erros que cometi. Era eu, fala isso, condenado era eu. Diga pra ele, era eu, era eu, condenado. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Diga, era eu, era eu, condenado. Mais uma vez, era eu, era eu, condenado era eu. E ele foi, ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado
escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida, diga era eu, condenado. Sim, Jesus, era eu, condenado. Diga isso, querido. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Diga isso. Venha o que vier, eu creio em ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Confesso aos irmãos que hoje eu estou com muita dificuldade de cantar. Graças a Deus o Senhor está enviando-me pessoas. O Senhor está enviando pessoas, tem os nossos irmãos aqui que eu já estou de olho. Em breve vão estar aqui cantando, melhor que eu, com certeza. Aleluia. Cumprimente essa pessoa que está no seu lado, dê um abraço nela, diga para ela que você está feliz por estar vendo ela aqui. Aleluia. 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 Vamos lá, irmão. Precisa da sua ajuda hoje, hein? Só afinar esse violão aqui que já tá precisando de umas cordas novas. Aleluia. Vamos lá. Uma que vocês não conhecem, tá? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha
cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos declarar mais uma vez: Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, diga, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer o teu nome e te dar estamos nós aqui. Levanta sua mão mais alto que você puder, mais alto que você puder, levanta sua mão. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Diga mais uma vez: as minhas mãos, as minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. O Senhor é bom, querido, o tempo todo. O Senhor é bom. Continue de olhos fechados. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos, ora o Senhor, porque Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, querido. O Senhor é bom o tempo todo Ele é bom.
Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Adoramos a beleza da tua santidade, Jesus. Queremos te entregar tudo que temos, tudo que somos, Jesus, nessa noite, Senhor. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Diga anjos e querubins. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Declara a santidade do Senhor. Tu és santo, diga que Ele é santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo. Diga isso pra Ele, tu és santo, tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo, querido. Tu és santo, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheçam a ti. Cante pra Ele. E como escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Diga mais uma vez, eu não preciso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Fala isso. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. E como os serafins
e como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, só teus olhos me veem. É o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, fala isso, querido. Só se for verdade na sua vida, fala isso. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Declaramos, Jesus, que a tua presença é o nosso prazer. E tu és aquele, Senhor, que nos basta. Tu és aquele que é o suficiente em nossas vidas, Senhor. Eu queria convidar você a levantar a sua mão bem alto essa noite, a fechar os seus olhos e a entregar nesse lugar a sua melhor forma de adoração com a sua vida. Declarar que Ele é santo, 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 santo. Santo, santo, santo tu és, Jesus. Pai, assim como nós estamos aqui essa noite, Jesus, eu declaro, Deus, que muitas pessoas que ainda não chegaram a esse lugar, Senhor, que elas também possam ter a oportunidade, Senhor, de ouvir quem tu és e na mesma medida, Senhor, poder receber o mesmo amor que nos foi entregue, Deus. Pai, nós declaramos que te amamos essa noite. Declaramos, Jesus, que sem ti nada seria possível, Senhor. Declaramos, Senhor, que contigo, Senhor, nós vamos muito além. Declaramos, Jesus, que contigo, Jesus, podemos ser muito mais fortes, Senhor. Declaramos, Jesus, que se há algo de bom em nós é Cristo. Por isso estamos aqui essa noite, Pai. Aleluia. Eu queria te convidar nessa noite a devolver para a casa do Senhor aquilo que pertence e a entregar nessa noite a sua melhor oferta, uma oferta de amor, uma oferta de gratidão. Talvez você não tenha nada a oferecer de valor simbólico nessa noite, mas ofereça então a sua vida rendida em devoção a Deus. Amém? Então eu queria que você levantasse bem alto as suas mãos. E desde já, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Jesus, porque no meio das dificuldades você está presente. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos com quem contar, Senhor, durante as nossas lutas. Senhor, temos em quem confiar quando algo nos falta, Senhor. Pai, nós declaramos, Jesus, essa noite que céus abertos, Jesus, prosperidade sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, Jesus. Eu oro, Deus, por um povo próspero, não somente financeiramente, mas um povo próspero de saúde, de amor, de alegria, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu entrega a nós, por todo o trabalho, Senhor, por todo o cansaço do dia a dia, que devolve a nós, Jesus, uma qualidade de vida, alegria para nossa família e comida na nossa mesa, Jesus. Nós te agradecemos essa noite e tentamos te entregar o melhor que há em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Traga a sua oferta, tem um QR Code também atrás da cadeira, se você quiser.
Olá, Igreja Enviada, é hora dos nossos avisos. Toda quarta, às 20 horas, nós temos nosso culto SIC, nosso culto de busca do Espírito Santo, e você está convidado a fazer parte junto com a gente, principalmente você que é líder, você que é voluntário, você que serve aqui na igreja, você precisa estar aqui no nosso culto de quarta-feira, nosso culto de busca às 8 da noite. E toda quinta nós temos a nossa PA, o nosso ponto de avivamento nas casas. Então, se você ainda não faz parte de uma PA, procure os nossos líderes aí, se informe onde tem uma PA mais próxima de você, e você está convidado a fazer parte desse momento de comunhão junto com a gente nas casas. E todo domingo às 19 horas nós temos nosso culto de adoração. Traga a sua família, traga os seus amigos e venha adorar o Senhor com a gente aos domingos, 19 horas. E olha só, você que tem vontade de servir aqui na igreja, você que quer ser um voluntário, procure a Priscila Batista, dê o seu nome que ela vai estar ali lhe orientando em que lugar você pode servir aqui na igreja junto com a gente, tá bom? E você que quer fazer parte do grupo de louvor, tem uma novidade, nós vamos ter nossa escola de música, né? Então vamos ter alguns instrumentos, violão, teclado e bateria, vamos começar logo essa escola, já estamos acertando com os professores, e vamos já tá marcando uma data de início das nossas aulas, tá? Então, se você tem interesse, me procure, dê o seu nome e logo nós vamos estar marcando o início das nossas aulas aqui na igreja. E olha só, dia 4 de julho, nós vamos ter a nossa primeira edição da nossa tenda de adoração. Nós entendemos que nós precisamos restaurar e levantar um altar de adoração ao Senhor na nossa cidade. E nós vamos começar a fazer todo mês a tenda de adoração aqui na nossa igreja. Vai ser um momento onde nós vamos buscar o Senhor, vamos só louvar, só buscar, só adorar o Senhor. E você está convidado a estar aqui dia 4 de julho agora, é só a nossa primeira edição, mas está aqui com a gente o Reina Music e o Ministério Ventos do Norte, tá? Então vem fazer parte da nossa tenda de adoração que começa agora, dia 4 de julho. E olha só, agora em setembro nós vamos ter a nossa primeira comitiva de missionárias para a República Dominicana, né? É isso mesmo, a pastora Bia, junto com a Gisele e a Priscila Batista, vão estar indo para a missão, né? Um treinamento missionário lá na República Dominicana. E se você quiser ajudar, querido, aqui está o QR Code, você pode contribuir para essa viagem, né? Tudo o que a gente está fazendo aqui na igreja agora é levantando recursos para essa viagem. Nós precisamos da sua ajuda para que nossas missionárias cheguem até a República Dominicana, tá? Então, se você quer contribuir, procure a pastora, procure o pastor Mac também, que é nosso líder de missão, e contribua com essa viagem, tá bom? Todo primeiro domingo do mês nós temos 2 cultos aqui na igreja, tá? O primeiro às 9 da manhã, que é o nosso culto do secreto, e à noite o nosso culto de Santa Ceia às 19 horas, tá? Isso acontece todo primeiro domingo do mês e você não pode ficar de fora. E olha só, todos os nossos cultos são gravados e fotografados. A sua permanência aqui dentro desse ambiente autoriza o uso da sua imagem para fins de divulgação. E esse foi mais um Informe Sem Church. Agora, fique com a palavra. Você já teve a sensação de que todas as portas estavam fechadas? Durante anos, fui fiel a Deus nos dízimos e vi o Senhor abrir portas e transformar minha vida. Mas me afastei dessa fidelidade. As oportunidades desapareceram. Comecei a acreditar que ninguém enxergava meu valor. Foi quando meu pastor me disse: existem batalhas que precisam ser travadas no campo certo. Na área financeira, o campo é a fidelidade. Mesmo com pouquíssimos recursos, decidi restaurar minha aliança com Deus e entregar meu dízimo com fé. No dia seguinte, recebi uma ligação. Sim, com certeza. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus havia aberto uma porta de emprego. Alguns meses depois, outra ainda maior. Hoje trabalho exatamente na escola onde sempre sonhei. Se Deus transformou a minha história, Ele também pode transformar a sua. Deus abençoe você. Esse testemunho de fé foi baseado no relato do irmão Rafael Nunes. Conte você também o seu relato de fé. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que maravilha, queridos.
A maior felicidade de um pastor, irmãos, é quando a Bíblia diz, né, crede nos seus profetas e prosperareis, mas a maior felicidade de um pastor é quando a ovelha, ela ouve a voz do seu bom pastor e ela executa coisas que está dentro da Bíblia, irmãos. Não é manipulação, não é manipular alguém ou orquestrar alguma coisa, mas é Bíblia. E eu me lembro que o Rafael, numa conversa despretensiosa dentro de um carro, que a gente estava buscando uma central de ar, irmãos, para esse lugar, nós conversamos a respeito, ele se abriu comigo e foi fantástico aquela tarde, irmãos, eu me lembro como se fosse ontem. E eu disse para ele assim, cara, a tua fidelidade ela deve se basear independente do que você tem hoje. Ele, pastor, mas eu não tenho nada, como é que eu vou ser dizimista por aquilo que eu não tenho nada? Eu disse, irmãos, é isso, irmão, é isso. Se você não tem nada, não tem o que dar. Mas o que importa não é o valor que você vai começar. O importante é o teu coração que está disposto a ser fiel no pouco. Foi isso que eu falei para ele. Porque o dia que chegar um muito, lembra dessas palavras, Rafael Nunes, o Senhor vai te colocar. E queridos, desde aquele dia eu acompanhei o processo do Rafael. Ele veio de outro estado complicadíssimo, em busca de trabalho, aceitou trabalho que nem era da área dele, e hoje ele está num emprego, irmãos, que eu acredito, e eu falei para ele isso, eu olhei para ele e disse assim, cara, é Deus que te colocou ali, porque homens não têm capacidade para te colocar nesse ambiente. Ele é professor de história, e ele ensina numa das maiores escolas de Belém do Pará, irmãos. Ele é professor lá da Mabel, né, irmã Cátia? É Mabel, né, Juliana? Inglês, tô demais irmãos, eu tô demais. Ele é professor lá, irmãos, e ele dá aula ali para filho de vereador, filho de deputado. Queridos, é fantástico, é fantástico. Então, isso é o testemunho do o Rafael Nunes, testemunho de fé dele, irmãos, que eu lembro desse dia. Eu lembro desse dia que ele diz, a partir de hoje, pastor, a minha fidelidade, ela vai ser independente do valor que eu terei em minhas mãos. E a partir daí, Deus, ele não se engana, né, irmãos? Deus não mente e Deus, ele não desonra. Tá aí, Rafael foi colocado no muito e ele está dando testemunho hoje como honra e graça ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor de novo. Quero te motivar, queridos, antes de chamar as crianças para suas salas. Eu disse antes de chamar, mas eles... Pode ir, Gael, pode ir agora, pode ir. Vai lá, Rico, vai lá. Tá contundido, Henrico, é? Tá andando mancando, mano. Pode ir. Queridos, eu quero motivá-los a dar seu testemunho. Irmã, cadê a irmã Silvana? Tá ali, irmã, por favor. A senhora tem que dar esse testemunho aqui, pelo amor de Deus. Eu vou lhe perturbar todo domingo, tá? Vou lhe perturbar. O testemunho aqui, irmãos, ele é diferente. Como é que acontece, pastor? Você entra em contato comigo ou com o Levi, que é o rapaz da televisão aí, do SBT. Você entra em contato com ele e você faz o seguinte, ou você manda o áudio como testemunho, ou você manda por escrito. Você escreve tal, o teu testemunho, né? Bacaninho, e manda para nós, que nós vamos, o que você viu aqui, irmãos, é justamente a transformação do testemunho em vídeo através de IA, né? Isso aí é com ele sabe montar isso aí. Então, nós transformamos o seu testemunho em vídeo, tá? Se você tiver foto comprovando o seu testemunho, melhor ainda. A senhora tem foto lá, irmã Silvana? Não tem mais? Então, a gente vai fazer, dá para fazer isso, né, Levi? Porque o Levi ainda não sabe qual é o testemunho, o agravame do testemunho. Mas a gente vai fazer de qualquer forma aí, vamos procurar para colocar um impacto desse testemunho. Então, se você tiver foto, vídeo do testemunho, melhor ainda, você manda também junto, por escrito ou por áudio, tá bom, meus irmãos? E manda para nós que nós vamos transformar o seu testemunho em vídeo. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Quem foi as mulheres que estiveram ontem no culto Betânia? Levanta a mão. Pastor, eu tive, que foi bênção, não foi, irmãs? Eu estava ali, irmão, só receber. Eu vim trabalhar, irmãos, eu venho trabalhar, tá? Eu não venho de enxerido, não, eu venho trabalhar no culto Betânia.
Aí meu irmão estava ali só recebendo, eu estava quase girando no manto. Foi forte o negócio, irmãos. Teve até, né, pulinho do sapateado de fogo aí ontem. Foi forte. Queridas, quem faltou ontem, só você não veio. Você perdeu ontem, foi forte o negócio, mas mês que vem ou em agosto ficou, vocês ainda vão definir, né, pastora? Isso aí. Vai ter o próximo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado, como de praxe, duas coisas eu te peço. Enquanto nós oramos, discernimos aquilo que o Senhor nos entregou, que o Senhor quebre todo o cadeado, toda a corrente maligna que impede, Deus, de nós entendermos, Pai, a Tua palavra. Pai, a segunda coisa eu te peço, é a qualquer artimanha do maligno, contra aquilo que o Senhor vai trazer essa noite em nossa vida, na vida dos irmãos, Jesus, cai por terra desde já toda estratégia do maligno, em nome de Jesus, amém e amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está triste, diga está amarrado. Amarra, Jesus, amarra essa tristeza que vai embora em nome de Jesus. Queridos e queridas, trago uma mensagem hoje que há muito tempo queria pregar sobre essa mensagem. Eu te confesso que eu não entendia os meios ou os parâmetros que eu queria incluir na minha vida até hoje, mas essa mensagem eu queria trazer há muito tempo. Eu vinha ruminando ela, ruminando, pensando sobre o que Deus estava falando comigo. E eu quero trazer essa noite, irmão, para você algo muito importante, que talvez você já tenha escutado essa palavra, Bíblia, há muito tempo. Talvez toda hora você ouve essa mensagem, porque é um versículo muito famoso. Mas a palavra diz que ela se renova todos os dias, irmãos. E acredite, a Bíblia é uma palavra não como escrita literária, mas como uma voz profética de Deus, irmãos. É como o sussurro do Espírito todos os dias sobre nossas vidas. Quem crê nisso? Quem crê, irmão? Porque ela é isso. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 41. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 41. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga misericórdia. Quem vai colar, diga ô glória. Quem não está nem aí, eu, fala. Eu tô. Amém. Vamos ler. Diz assim o Evangelho, irmãos, de Mateus, capítulo 5, versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele. Se alguém forçar 1 milha, vá com ele. Pode se assentar em nome de Jesus. Pastor, é só isso o versículo? É só isso a palavra hoje? Caramba, esse versículo eu já vi tantas vezes, já li. Interessante, eu vi no The Chosen também. Alguém viu essa passagem no The Chosen? Pô, eu vi no The Chosen, achei fantástico, pastor, maravilhoso. Eu vi no The Chosen. Irmãos, esse versículo, ele traz muitos parâmetros para a nossa palavra hoje. Pelo menos para mim, irmãos. Porque eu estou com uma estigma, irmãos, um negócio dentro de mim que toda mensagem que o Senhor ele traz para mim, eu tento buscar o contexto histórico, cultural, irmãos, aquilo que o pastor Mike falou naquele dia para mim, no culto de missões, sobre cultural, a cultura, e aquilo não saiu da minha mente, irmãos, e eu tento imaginar com a mentalidade da época, e trazendo para a mentalidade de hoje, irmãos, que é muito difícil. Então essa mensagem, queridos, é uma mensagem que nós já ouvimos muitas vezes. Ela está num capítulo muito interessante, irmãos, porque ela está num capítulo onde fala muito sobre vingança, irmãos, sobre o perdoar,
Jesus, ele está falando para os discípulos ali, e são muitos versículos, muitas passagens que falam sobre vingança, fala sobre perdoar, e, enfim, olho por olho, dente por dente, né não, pastora? A lei de Moisés, olha, se alguém te ferir, meu irmão, paga com a mesma moeda, a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. E Jesus, ele está falando isso para os discípulos, ele está discernindo sobre os discípulos, sobre essas coisas. Mestre, poxa, a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente, e agora o que eu faço? E Jesus, tudo ele simplificava, irmãos. Simplificava, talvez seja um eufemismo do que eu vou falar, porque não é fácil. Mas Jesus simplificava tudo no amor, verdade ou não é? Tudo que os discípulos perguntavam sobre as escrituras, sobre os mandamentos, Jesus simplificava no amor. Eu digo, irmãos, eufemismo, suavizando isso, porque não é fácil. Verdade ou não é, irmãos? Quando alguém te fere, aí você vem com o pastor, aquela desgraçada, ela falou mal de mim, pastor, aquela que eu alimentei, eu dei comida para aquela filisteia. Verdade ou não é, irmãos? Aí você vem com o pastor e o pastor diz assim: irmã, tem que perdoar. Égua, pastor. Égua, pastor. Égua, tu é doido, pastor. Vem com essa palavra, pelo amor de Deus. Não, o que eu faço? Eu dou-lhe uma tapa. O que eu faço com essa irmã? Ela me xingou. Aí você vem com o pastor e, biblicamente, irmãos, eu não estou dizendo que quando o pastor fala isso é fácil para ele, porque quando acontece com a gente também, irmãos, a gente pensa em um monte de coisa, a nossa cabeça ela começa a virar, irmãos, principalmente quando alguém tem um sangue quente, irmãos, quando alguém tem a cabeça, irmãos, arquitetando cada passagem, queridos, acontece conosco também. Mas essa passagem sobre a milha, ela está nesse capítulo cheias de conversas sobre vingança. Jesus, ele está falando, irmãos, para os discípulos. Ele está contextualizando muita coisa. E aí ele cita essa milha, irmãos, como exemplo. Para você que não sabe, queridos, essa milha era uma lei romana. Essa lei romana, ela dizia o seguinte, irmãos, que os soldados tinham por direito, olha o absurdo, presta atenção nisso aqui, irmãos. Você que gosta do assunto sobre, porque o país opressor, né? Você que gosta desse assunto, o país opressor, meu Deus, preste atenção nisso aqui, irmãos. O Roma, ela tinha por direito legal, queridos, direito legal, forçar civis a carregar a sua bagagem até uma milha. Pega isso aqui, irmãos, presta atenção. Os soldados romanos tinham por direito legal dar as suas coisas aos civis judeus a andar uma milha. Essa milha, irmãos, era 1,5 km. Daqui para a entrada do Tenoné, irmãos, são 2,4 km. Eu fiz essa medida. É que o pastor só fez essa medida para pregar aqui? Não. É que um outro tempo eu fiz essa medida aqui. 2,4 km. Ou seja, quase a metade, né? Daqui para a entrada do Tenoné. 1,5 km, irmãos, era uma milha. Que o soldado romano tinha por direito legal, preste atenção, chegar com um civil judeu e dizer assim, olha, carrega para mim. E o judeu olhava assim, com aquele ódio, irmãos. Pensa no ódio, meu irmão, de um leão. Olhar assim, eu não posso dar uma porrada nesse cara, senão vou me dar mal, porque é lei, eu vou ser preso. Imagina isso, irmãos. A polícia chegar com você hoje, irmã Luciana, te encontrar na rua do nada, se bem que acontece isso, né? Do nada, ei, vai para onde? Eu estou indo para casa. Não vai para casa não, toma isso aqui, carrega a minha bagagem. E a irmã Luciana lá, até onde? 1 milha, e essa milha, 1,5 km, Jesus. Tem gente que não anda, irmão, para vir para a igreja. Imagina
andar 1,5 km para carregar a bagagem de alguém que principalmente você não gosta. Amém? Você não gosta. Você está dentro de um estado opressor, uma nação está lhe oprimindo e lhe acarretando um jugo que você não sabe nem de onde veio, nem por que permitiram isso. O limite legal, irmãos, era permitido por lei imperial. Era 1 milha exatamente, queridos. 1 milha, 1 milha. E o interessante é que essa milha era uma lei tão decretada, irmãos, que soldados romanos não poderiam ultrapassá-la. Porque se ultrapassassem, eles eram julgados. Presta atenção nisso aqui. Quando chegasse a 1,5 km exato, o soldado romano, ele tinha que acabar com aquele jugo e pegar suas coisas de volta e não permitir mais nenhum passo. Porque se desse algum passo a mais, o civil judeu, o soldado romano, ele era condenado à lei da época. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O grande problema dessa lei não era a lei em si exatamente, mas era o sentimento abusivo que o judeu naquele tempo, em Judá, se sentia, irmãos, com um espírito opressor. Um espírito, irmãos, que acarretava sobre eles de humilhação. Quanto tempo de jugo sendo humilhado. Agora vem um país com exército poderoso, nos subjugando. Aí eu tenho que carregar a mala desse cara. Imagina, irmãos, soldados romanos judiando, porque eles não só davam a bagagem. Eles davam a bagagem e ficavam judiando, que é pior, Jair. O pior não é tu carregar as coisas de alguém, é a pessoa ficar te sacaneando, tirar onda com a tua cara. É verdade ou não é? É, não é não? Quem já teve um chefe opressor aqui? Levanta a mão. Quem já não, vocês não. Vocês estão bem, irmão. Irmão, vocês estão bem, glória a Deus. Vocês não passam de luta, né? Quem já teve um chefe opressor, irmãos? Que, meu irmão, só a graça de Deus, meu irmão. Não é não? Te dá uma ordem. E o pior, ele não só te dá uma ordem, ele olha dentro do teu olho, irmão, no fundo dos teus olhos. E ele olha com aquele gosto e diz assim, vai fazer, porque se tu não fizer, eu vou te colocar na rua. E ele sabe que na rua tem uns 1000 querendo a tua vaga, que essa vaga nem é muito boa, irmãos. Só que do jeito que a gente está, meu irmão, é a única que tem. É verdade ou não é? E você fica pensando, quem tem filho então, meu irmão, é pior ainda, porque você pensa 1000 vezes de falar alguma coisa ou de dar-lhe uma porrada em alguém, porque você vai ser demitido. E você tem filho para sustentar, irmãos, tem contas para pagar. Eu era criança, eu era feliz e não sabia, irmãos, porque eu acordava, o meu café da manhã estava pronto, a energia se pagava, a conta de água também. Eu tinha roupa no meu guarda-roupa que eu não sabia de onde vinha, eu só sabia que aparecia lá. Eu dizia, olha mãe, apareceu aqui esse tênis, essa camisa, essa calça, apareceu. Queridos, a gente era feliz e não sabia, porque agora você vai ficando adulto, você tem filhos, né? Não, Luna, tem que comprar, tem que sustentar, tem que pagar a conta, a cabeça começa a pirar, irmãos. Eu louvo a Deus, você que tem um ambiente de trabalho maravilhoso, irmãos. Que você está num lugar onde as pessoas se respeitam, aonde cada um se respeita, irmãos, isso é maravilhoso. Mas tem pessoas que não estão assim, irmãos. Tem pessoas que estão num ambiente de trabalho terrivelmente tenebroso e não pode fazer nada, está sobre um jugo terrível. Sabe o que basta você agora, irmãos, nesse momento? Orar. Orar. Orar para que Deus manifeste a sua glória e te coloque num lugar melhor. Queridos, as milhas, elas são distintas. A cada percurso aonde Jesus andava, a primeira milha, a segunda milha, elas são distintas, elas não são as mesmas. Jesus, ele anda a primeira milha, ela tem um significado. A partir da primeira milha, ela tem outro significado que é profundo sobre a nossa vida como cristãos.
Nós cristãos, irmãos, precisamos entender o que é a segunda milha na nossa vida no cotidiano. As 2 milhas, elas são distintas. Na primeira milha, eu observo que eu tenho um sentimento de escravidão, um sentimento que pairava sobre todo aquele povo. A lei da angariação era a lei que amparava o romano a fazer isso com o judeu, o civil judeu. Era uma lei, irmãos, que ali amparava e ali trazia um jugo do passado, queridos, um jugo opressor. Talvez aquela lei que antigamente eles viviam e não podiam errar, era a letra no seu significado, a lei de Moisés. Uma lei, irmãos, que era uma lei sobre um jugo. Eu tinha um jugo, sobre mim pesava algo e eu tinha que executar. Eu não podia pisar fora da faixa, porque se eu piso fora da faixa, eu sou subjugado. Um povo, irmãos, que era humilhado constantemente, era inevitável, era uma impotência, queridos, uma incapacidade de fazer alguma coisa. Um povo que, por lei, vivia sobre uma humilhação, queridos. A primeira milha, ela é comum, ela é humana. Por que eu trago isso para nós hoje, irmãos? Porque a igreja tem vivido essa primeira milha como algo natural, irmãos. Pessoas vêm para a igreja como algo natural. Faz o feijão com arroz, não é não, Rafael? Vem para a igreja e faz o feijão com arroz, sai daqui, amanhã tem trabalho, é uma semana de trabalho e pronto, e acabou, irmãos. E sabe que tem me incomodado, irmãos, eu vou lhe ser sincero, que tem me incomodado é que a igreja hoje não tem mais a capacidade de fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, e o pior, nessa nação, irmãos. A igreja não tem mais a capacidade de mudar o meio. Mudar, irmãos, o que vem de errado. Eu te confesso, queridos, que a todo momento isso tem me agoniado bastante. Eu vou para o meu trabalho, irmãos, eu fico pensando, será que eu estou mudando esse ambiente, Deus? Será que eu estou mudando? Será que eu não estou sendo natural aqui? Será que eu não estou sendo normal, como qualquer outro? E as pessoas não veem mudança, não veem diferença? Queridos, quando eu comecei a indagar o Senhor, Deus... permite logo um cara me perseguir lá, irmãos, no meu trabalho. Eu disse, Jesus, não era desse jeito que eu estava falando, Deus. O senhor levou muito a sério essas coisas, não estava falando desse jeito. Aí Deus permite logo um cara me perseguir, irmãos, no meu trabalho, de uma situação que até hoje eu não sei o que aconteceu, irmãos. E na verdade ninguém sabe. Uma perseguição. Deus, eu tenho que mudar esse ambiente do trabalho, o que eu vou fazer, Deus? Aí, meu irmão, fiz logo do banheiro daquele trabalho meu quarto de guerra. Fiz do banheiro daquele local do escritório lá, que fica um monte de engenheiro lá, fiz logo meu quarto de guerra, irmãos. A cada hora do dia eu ia para lá, o pessoal achava até que eu estava com disenteria, com alguma coisa no estômago, porque eu vivia no banheiro, pastor, mas eles não sabiam que eu estava ali me ajoelhando e orando, irmãos, clamando, mudando aquela atmosfera, aquele ambiente. Pensa num clima pesado, irmãos, que pairava sobre aquele local. Pensa num clima pesado, irmãos, estranhíssimo, que pairava sobre aquele ambiente. Um homem conseguiu, com a sua característica, denegrir e mudar a atmosfera de um ambiente para o mal, irmãos. Pensa, cada um ali estranho, estranhíssimo. Antigamente era um ambiente de trabalho maravilhoso, todo mundo se cooperava, ríamos. Aí agora passou a ser um ambiente de atmosfera, irmãos, estranhíssimo. Eu disse, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Eu sei que não é só meu emprego que está em jogo, mas tem alguma coisa acontecendo nesse local. Jesus, do nada aconteceu isso, não é possível. E eu comecei, irmãos, a falar isso para mim. Será, Deus, que aonde eu vou, eu sou natural, irmãos? Deus, será que aonde eu paro, aonde eu converso com as pessoas, eu sou natural? Porque eu não quero ser fanático, Deus. Eu não quero mostrar para as pessoas um fanatismo religioso. Eu quero mostrar para as pessoas o Jesus bíblico. O Jesus que eu conheço, o Jesus que eu carrego.
Não fanatismo religioso, é um limiar muito grande, irmãos. É um limiar muito grande de alguns cristãos conseguirem demonstrar um Jesus bíblico de um fanatismo religioso. O que é um fanatismo religioso, pastor? São pessoas chatas, que não sabem o momento certo de falar de Deus. Ele acha que todo momento tem que falar de Deus, mas ele não sabe o momento certo, a hora certa. E ele acaba sendo chato, sendo um fanático religioso, começa a condenar as atitudes das pessoas, começa a dizer, olha, isso é pecado, tu vai para o inferno, olha, revê isso, as tuas ações. Já viu pessoas assim, irmãos? Já conheci muitas, que até eu ficava, meu Deus, Senhor, incomodando até mim. Mas, queridos, essa primeira milha é um percurso que a igreja tem percorrido, e ela é natural, ela é humana. É um percurso, irmãos, que ninguém ora mais. Se alguém está doente do teu lado, calma aí, vamos ligar para o pastor. Fala, pastor, seguinte, a irmã está doente aqui, vem aqui em casa. Faz sentido isso, irmão? Eu não estou dizendo que eu não vou orar, irmão, pelo amor de Deus. Mas você poderia orar. Estou mentindo? Você poderia impor suas mãos. Marcos capítulo 16, versículo 17. Se você impor suas mãos em alguma coisa mortífera, alguma coisa, tomar alguma coisa mortífera, você será curado. Se você colocar suas mãos, demônios serão expulsos. Você tem o poder, irmãos, de impor as mãos. Mas por que qual a palavra certa, essa rigidez cognitiva de achar, não, vou ligar para o meu pastor. O pastor vai resolver, ele é um homem de Deus, amém, glória a Deus que vocês nos acham assim, não é não, pastores? Chegar pastor Marcos, pastora Dalila, pastor, olha aqui, vem aqui em casa, porque, seguinte, o demônio aqui está difícil. Amém que vocês nos achem homens e mulheres de Deus, mas queridos, você concorda comigo que situações como essa você poderia orar? Você poderia impor as mãos em alguém da tua família e eles serão curados? Você acredita que você impondo as mãos em alguém da sua família que está possesso, demônios sairão dela? Você poderia, irmãos, mas está ficando difícil cada vez mais. Uma certa vez, irmãos, eu não sou da área da libertação, na verdade eu estudo a respeito, mas eu não sou da área da libertação. A pastora Dalila, minha esposa, estudam muito mais do que eu a respeito disso. Eu não sou dessa área, irmãos, da libertação, mas de vez em quando dou uma lida, porque a gente tem que saber dessas coisas. Mas, uma certa vez, na antiga igreja, onde eu era, aconteceu uma manifestação, irmãos. Por isso que eu digo, se você busca cargo, irmãos, você busca a honra de Deus. Mas se você busca um coração contrito e aquebrantado, você busca a honra de Deus. Essa vai para o estado do WhatsApp. Está gravando isso aí, Levi? Essa foi forte. Então, querido, se você busca cargos, você busca a honra de homens. Por que eu estou falando isso, pastor? Uma vez pipocou. Foi um culto maravilhoso, irmãos. Foi um culto, acho que o Jair ainda não estava. Foi muito faz um tempinho. Alô? Agora ficou? Faz um tempo, nós estávamos no culto e foi um culto, irmãos, poderosíssimo, culto de jovens. Deus fez maravilha, meu irmão, eu queria voar nesse dia. Eu só não voei porque eu não tinha asa, irmão. Eu fiz assim, mas eu não, quando eu vi cair do altar lá. Queria voar, foi um negócio maravilhoso, começou a pipocar. Final do culto, os demônios começaram a manifestar. E aí a gente começou a expulsar, irmão. Sai logo, meu irmão, sai desse lado todinho, em nome de Jesus. Sai desse outro lado todinho, já era em grupo, já expulsava. Já expulsava em grupo, que era muito, irmãos. E aí, numa dessa manifestação, eu sou só um, né, irmãos? Eu não sou onipresente, a minha esposa também não é. Eu para um lado, ela para o outro. Eu não sou onipresente, nem onisciente, a gente para um lado e para o outro. Quando eu vejo, ai, meu Deus! Que isso que foi? Uma irmã com um cargo elevado, era líder, se eu não me engano. Não, era só líder de cela, não era ainda, não tinha um cargo mais elevado. Bateu em retirada, irmãos, e ficou com medo de uma
outra irmã que estava possessa, endemoniada. E ela saiu dali, meu Deus, que isso? Eu disse, que foi, amada? Demoniou, pastor. Eu disse, então ora. Não. Teve medo, irmãos, e saiu correndo. Eu disse, caramba, que isso? A gente está dentro de uma igreja, Jesus. Como é que as pessoas têm medo? Uma certa vez no retiro, irmãos, tinha um rapaz, ele era líder de adolescentes. Fizemos um retiro há muitos anos, eu já era líder de jovens. E esse rapaz, ele começou a engalgar cargos e eu acho que tufou asa, irmãos. Ficou assim, sabe, azudo, já andava assim, ficou já. E numa hora de oração, queridos, ele foi orar num amigo dele. E aí o rapaz endemoniou, irmãos, e foi enforcar ele. Irmãos, ele olhou para a gente gritando. Eu pensei que tinha sido uma garota que tinha gritado. Mas era ele, irmãos, que ele deu um gritão agudo, de medo, que eu olhei, era ele, socorro, pastor. E olha o bago do olho dele olhando para a gente, porque o amigo dele endemoniou, Lucas. Ele, socorro, ele vai me pegar. Diz, que isso, o que está acontecendo, Jesus? O cara está com medo. Em nenhum momento ele lembrou de impor as mãos. Irmãos, isso é muito sério. Você está rindo, na época eu ri. Eu achei muita graça, porque foi uma voz aguda, irmãos, que eu olhei. Que isso, uma mulher, meu Deus, estão batendo. Quando eu vi, era ele, irmãos. Era ele, socorro. Está me enforcando. O demônio enforcou ele, irmãos. Quando a gente olhou, eu e o pastor, que era nosso pastor, pai espiritual na época, quando a gente olhou, foi para cima, irmãos, para orar, e metemos a mão, sai agora em nome de Jesus, e o demônio caiu, bateu retirada, e ele saiu, meu irmão, ele era branco, ele ficou albino, sangue já não existia mais em suas veias, saiu desesperado, e agora, não quero mais. Que isso, irmão? Demônio te assombrou. Queridos, tem acontecido isso com a igreja tem andado uma milha, que não quer andar mais, não quer mais fazer nada, sabe, a igreja tem feito feijão com arroz muito simples, agora quando se trata de uma lasanha, de um prato principal, um prato melhor, mais incrementado, não se quer mais fazer. Uma milha é natural, uma milha ela é humana. Uma milha, ela é a lei, é normal andar, e a lei diz que tem que fazer e faz. A igreja tem andado uma milha somente, irmãos. Faz sentido isso? Faz sentido isso, igreja? Eu estou te contando exemplos, irmãos, porque eu tenho me lembrado muito disso. Deus tem me inconformado, irmãos, comigo mesmo. Aonde eu vou, queridos, eu tenho me perguntado, Deus, eu tenho feito a diferença nesse local, Deus, eu preciso fazer diferença. Eu não sei de que forma eu vou fazer, mas eu preciso. No meu trabalho, onde eu for, Deus, eu preciso. A uma milha tem sido a conformidade de muitos, irmãos. Vem para a igreja, senta num banquinho confortável, temos ar-condicionado, maravilha, glória a Deus. Futuramente vamos ter cadeiras melhores, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ter cadeiras melhores, mas vem para a igreja, senta no seu banquinho, bate a hora, 8h30, daqui a pouco acaba o culto, opa, vamos para casa, quando não, vamos comer uma pizza depois do culto, vamos nos reunir, amém, acabou, banhou, casa, amanhã é um outro dia, e esperamos o outro domingo para vir de novo nos reunirmos. O ciclo da primeira milha tem acontecido domingo após domingo. Faz sentido isso? E aí, tema da mensagem de hoje, que eu até esqueci de falar. Jesus veio quebrar paradigmas. Jesus veio quebrar paradigmas. Domingo passado eu falei da casa de Lázaro, lembrem? De Betânia, eu falei de Maria e Marta. Jesus quebrou paradigmas na casa de Marta e na casa de Maria. Jesus quebrou paradigmas. Aí Jesus vem e quebra um novo paradigma. A quebra de paradigmas. Jesus Cristo. Rapaz, o fundamental de Jesus Cristo foi quebrar paradigmas. Como assim, pastor?
Jesus está andando com seus discípulos. Pense, ela está aí, você não tem problema de pensar, lembra da cena do The Chosen. Jesus está andando com seus discípulos, irmãos. Aí sabe o que acontece, queridos? Os soldados chegam não sabendo quem era aquele que eles estavam afrontando. Ei, judeu! E deve ter xingado Jesus horrorosamente. Seu judeu, isso, daquilo, pare aí, sem vergonha. Toma, carregue isso para mim. Jesus olhando com aquele olhar, irmãos, amoroso, queridos, que só Ele tem. E os discípulos full pistola. Agora imagina, irmãos, imagina essa cena. No grupo da comitiva de Jesus tem Pedro, um cara totalmente atribulado, meu irmão. Se tu olhar feio para Pedro, Pedro queria porrada. Tinha alguém lá, o Zelote, aquele cara, meu irmão, era especialista em artes marciais. Imagina isso, queridos. Na sua comitiva tem um pessoal atribulado, ponto para porrada. Aí Jesus olha, ei, calma, que calma, mas olha essa sem vergonhice aqui, bora para cima. Tem discípulo assim, irmão? Eu tenho discípulos assim, difícil. Principalmente em bola, né? Não, de bola é difícil, né? Em bola, meu irmão, se transforma. Jesus olha, ei, calma. Calma não, mestre, olha isso aí, estão querendo que a gente carregue as coisas. Calma, é lei, e a lei é para ser cumprida. Jesus é demais, irmãos, porque Ele na lei dos homens, Ele cumpriu a lei dos homens. É para nós carregarmos? Amém, calma, nós vamos carregar. Colocou a bagagem em suas costas e andou 1 milha. 1.480 quilômetros. É exatamente a metragem de 1 milha. Jesus caminha com esses passos para 1 milha e chega no limite. E aí o soldado romano diz para ele, olha, aqui tá bom, vai se cumprir 1 milha. E aí que vem a quebra de paradigmas. Porque ninguém até então tinha feito tal feito. Jesus dá o último passo da 1ª milha e diz assim, e os soldados o embargam e dizem, olha, acabou por aqui, Jesus. Não. Como assim? Nós vamos ser presos. Porque se você der mais um passo, nós responderemos processo. Jesus diz, se fôssemos obrigados. Mas a partir daqui, eu respondo por mim. E eu deliberadamente vou andar a próxima milha e carregar tuas coisas. Irmãos, eu fico imaginando a cara dos soldados, e essa frase é do Rafael Silva, olhando a cara dos soldados, a cara de parabéns deles. Eu fico imaginando a cara de parabéns deles. Que isso? Não, cara, para com isso. Jesus, não. 1 milha é para quem é obrigado por lei, mas a 2ª milha é por minha conta. Eu estou nesse momento deliberando sobre você a minha vontade. Eu vou andar essa 2ª milha, mais 1.480 metros, não por você, mas agora é por mim. Eu quero ofertar a você a minha gratidão. Vou andar carregando as tuas coisas. Imagina os soldados, irmãos, andando e vendo aquilo. Imagina os soldados olhando e vendo aquela cena, Jesus e seus discípulos. Alguns ali, irmãos, era meio doido, como Pedro, andando. Se 1 milha já era difícil para Pedro, agora Jesus estava dizendo, vamos andar a 2ª milha. Deliberadamente, imagina a cara de Pedro, irmãos. Que isso, mestre? Para com isso, com 1 milha já foi difícil. Sabe o que eu observo agora, irmãos? Enquanto a 1ª milha estava sobre o jugo da lei, a 2ª milha agora é o jugo da graça. Jesus está mostrando para esse povo agora a graça. Sabe o que é a graça, irmãos? Favor imerecido. Queridos, nós vivemos sobre a lei da graça. Isso é incrível, irmãos. Pastor, mas como assim lei? E não é lei, não
Nas últimas também, aqui. E viver pela lei, pela graça, é a coisa mais difícil que existe. Você se torna um agente livre que escolhe abençoar. Agora, queridos, essa comitiva, ela está demonstrando para um povo opressor que a graça nos alcançou. Agora eles não fazem mais o feijão com arroz, eles estão fazendo agora pratos refinados, que paladares ainda não provaram. Igreja, é esse tipo de jugo que queremos sobre nós, a graça, um prato refinado agora, que o mundo não está preparado para prová-lo. Você entende isso? Um mundo que eles não está preparado para provar esse prato. Eles estão preparados para o feijão com arroz. Aonde você vai? Cadê isso aqui? Nem percebi que eu vi. Aonde você vai? O mundo está preparado para achar que você é um cristão sem vergonha. Por quê? Porque ele conhece alguém que traiu a esposa. Verdade ou não é, irmãos? Porque ele conhece um cristão que rouba a igreja. Verdade ou não é, irmãos? Porque ele conhece alguém que fala mal do seu próximo. É verdade ou não é, igreja? Porque ele conhece alguém que roubou pai, roubou mãe, desonra mãe e pai. Verdade ou não é, igreja? Porque ele conhece alguém que desonrou seus filhos, deixou o filho, o pai sumiu da casa, o pai abandonou a sua família. Verdade ou não, igreja? Pais ausentes, mães solteiras dentro da igreja. Verdade ou não é, igreja? Pessoas que abusaram de mulheres dentro da igreja, tanto fisicamente como psicologicamente. Verdade ou não é, igreja? Pedofilias dentro da igreja. Verdade ou não é, igreja? Homens e mulheres que abusam de criancinhas dentro da igreja. Verdade ou não é, igreja? Ele já conheceu pessoas assim, então ele espera de você a mesma coisa. Ele fica só te olhando, esperando o teu deslize para dizer: ah, eu sabia! Tu é daquele tipo que rouba a igreja. Sabe, queridos, eu estou pagando, eu sempre falo isso na PA, eu estou pagando um jugo que nem é meu. Como assim, pastor? Eu chego na casa das pessoas e digo que sou pastor, pronto, o olhar já entorta para mim. Eu disse: a irmã vai demoniar. Não, irmãos, ela está olhando para mim com cara de raiva, porque eu sou pastor, eu disse que eu era pastor. Até ela me conhecer, até ela saber de onde eu vim, até ela saber da minha história, irmãos, aí ela vai se desarmando, mas é só ela saber que eu sou pastor, e ela diz: você não é daqueles, né? É daqueles como, irmão, que eu nem sei quem são esses, que eu nunca fiz parte, mas eu já sou, pastora. Nós já somos desses que a gente nem fez parte, mas somos, eu nem sabia. Nos julgam. E só espera um deslize, irmãos, para nos olharem e dizerem: ah, você faz parte, você é pastor, né, pai? Olha o bolso, olha o bolso, né, pai? Já, né? Tá estribado. Tem uma igreja, as pessoas pensam que é um negócio, irmão, uma empresa. Como é que falam? Pequenas empresas, grandes negócios. Pensa que é uma empresa, eles não sabem da nossa história, não sabem de onde nós viemos, irmãos, não sabem para onde nós vamos, mas eles conseguem apontar o dedo sobre nós e nos julgar por histórias do passado deles, que nós não fizemos parte. É isso que o mundo espera de você, a primeira milha. Eles não estão preparados para a segunda milha, irmãos. A segunda milha é algo diferente. É algo, irmãos, que o mundo não está preparado. É a graça, é o sobrenatural de Deus. É você orar, os enfermos serem curados. É você orar e os demônios serem expulsos, irmãos. É você chegar no ambiente e a atmosfera do ambiente mudar por sua causa. Mas não por você, mas por causa daquele que habita em você. Você entende isso, irmãos? Você entende o poder que você carrega, irmãos? Você entende o poder que emana sobre você, irmãos? Queridos, se nós soubéssemos o poder que emana sobre nós, você não se comportava da mesma forma. Você não se comportava da mesma forma, irmãos.
Queridos, se você soubesse o poder que emana sobre você, você não se comportava da mesma forma. Você queria andar na rua, irmãos, cheio da glória de Deus, manifestando o poder de Deus. A segunda milha, o mundo não está preparado. Convido você hoje, igreja, vamos andar essa segunda milha. Está na hora da gente andar essa segunda milha, irmãos. Vamos andar essa segunda milha. Está na hora de nós fazermos a diferença que o mundo não espera. Está na hora de nós fazermos uma diferença tal que as pessoas olhem para você e dizem assim: opa, você é diferente. Por que eu sou diferente? Porque eu conheci muitos cristãos, e muitos cristãos que eu conheço, eles são isso, são assados, são cozidos, são fritos, mas você é diferente. É essa palavra, irmãos, que nós buscamos, não para a glória do nosso nome, mas para a glória do nome de Cristo, que Ele seja exaltado e glorificado aonde nós formos. Vamos andar a segunda milha. A primeira milha representa uma obrigação. Ela é um dever legal de um limite de uma lei que exige. Agora, a segunda milha, ela representa a graça, o amor prático e a escolha voluntária de fazer mais do que o mundo espera. Vamos fazer a diferença, irmãos. Queridos, fazer a diferença, ela requer muito de nós, porque ela requer renúncia. Em nome de Jesus, fique de pé e aplauda ao Senhor. Oh, meu Deus, Deus é mais, irmãos. Quem está comigo, dê um glória a Deus. Quem está com Jesus, diga amém. É isso, Jesus. Eu sei, queridos, que a rotina do dia suga a nossa carne. Amém ou não amém? Para quem trabalha, então, meu irmão, pega no pesado nesse sol terrível. Eu sei que a rotina do trabalho, irmãos, ela é muito difícil. E é um limiar muito grande de uma luta entre a carne e o espírito. Porque a carne, ela quer dormir, não é? Não é não, irmãos? Amém ou não amém? A carne está cansada, ela quer descansar, mas o espírito precisa ser vivificado. Coloque a mão no seu coração agora, irmãos. Adoremos o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Louvamos ao teu nome, Jesus. Rendemos graças a ti, Jesus. Toda honra e toda glória ao teu nome, Jesus. Rendemos graças a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificamos o teu nome, Deus. Envolto em tua presença. É isso, Jesus. Aos teus pés é onde eu quero estar. É isso, Jesus. Veio tua santidade, que quero ficar. Aleluia. Não vim atrás de bênção. Jesus, não deves
nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Diga pra ele, não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada, mais do que tu podes fazer. Lamento, Jesus, lamento. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração. Eu lamento, lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Diga, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo. Qual a beleza
beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Diga Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, Ele é a beleza revelada do Pai. É Cristo, Cristo. Diga, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. É Cristo, Cristo, tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia, Jesus. Irmãos, o mundo não está preparado para nós caminharmos a segunda milha. Chegou o tempo, irmãos, de um posicionamento vivo e eficaz, queridos, da igreja como um todo. Você precisa entender que a segunda milha é um passo de fé, irmãos, em processo de Cristo. Está mais do que na hora do feijão com arroz ser deixado de lado, irmãos, para nós começarmos a mudarmos o nosso paladar como uma igreja viva e eficaz, irmãos. Andemos a segunda milha, porque o mundo não está preparado para ela. Você faz parte disso, amém, irmãos? Aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, passar aqui para o nosso pastor. Graça e paz, irmãos, boa noite. Quem está bem, diga amém. Eu sou 10 em Jesus. Glória a Deus. Quem fez aniversário em abril? Ninguém abriu? Em maio? Ninguém? 1, 2, 3 em maio. E junho? Eu. Amém. Vem aqui para frente. Quem fez em abril, quem fez em maio, quem fez em junho. Irmão, nós estamos aqui no projeto, né? Vamos ficar aqui embaixo eles. Você que ainda não fez o curso de membresia, você vai conhecer melhor a nossa igreja. Nós queremos, né, levar a nossa igreja para ser a primícia do Senhor, aquilo que aconteceu lá no passado, né? Os discípulos, os homens e mulheres de Deus, né? Então nós queremos levar, e nós temos feito isso, tentado. 3 em 3 meses, nós fazemos esta comemoração aqui, né? Com vocês. Val, saiu o bolo, Val, saiu? Glória a Deus. Queremos agradecer aos irmãos que colaboraram, né? Assim também a igreja primitiva, quando você colabora, quando você ajuda, nós estamos nesse projeto, ajudando, né? Para termos 3 em 3 meses aqui, um bolinho para a gente participar junto como igreja, amém? Só nós 5, só? Cadê os outros que não vieram? Tem mais gente, não? Vem aqui para frente. Daniel também foi? Daniel em abril, glória. Quer chamar para orar por nós? Então vamos receber a bênção. Abril, mês de maio, mês de junho, trimestre. Doutora Dalila, você vem orar por nós nesta noite. Amém. Glória a Deus. E depois temos um bolinho para comer ali, que você colaborou, você que ajudou. Deus abençoe a sua vida poderosamente.
A igreja estende a mão, né? Nós vamos abençoá-los. É uma honra estar vivo, é um presente, né? E não importa, irmão, como seja a vida. Eu duvido que tenha alguém que prefere morrer do que estar vivo. Ninguém, né? Eu não quero nem morrer, quero ser arrebatada. Então a morte já está repreendida na minha vida. Eu estendo a sua mão. E nós vamos abençoar os irmãos que fizeram aniversário. E daqui a pouco você vai cantar parabéns e comer um pedaço do bolo deles, amém? Então vamos orar. Senhor, nós te damos graças por cada uma, Senhor, dessas vidas aqui na tua presença. É uma honra para nós, Senhor, poder fazer parte da vida deles e eles da nossa. Como diz a tua palavra, Senhor, aonde há unidade, o teu Espírito é livre para agir. Onde há unidade, há liberdade, há amor, Senhor, há um relacionamento forte. Nós queremos que nessa igreja, Senhor, aqui na tua presença, nós nos sintamos assim. Senhor, somos uma família, somos irmãos. Cada um de nós tem um valor imensurável para cada um, Senhor, assim como nós temos para ti. E por isso, Deus, hoje, o nosso coração se regozija em comemorar mais um ano de vida de cada um desses nossos irmãos. E que a tua mão, Senhor, esteja presente em cada dia, em cada segunda, em cada dificuldade, em cada adversidade na sua caminhada. Enquanto eles estiverem aqui nessa terra, que o Senhor esteja guiando seus passos até o dia que estaremos juntos por toda uma eternidade. Nós te agradecemos e abençoamos, Deus, com toda sorte de bênção, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém, glória a Deus, amém. Na saída tá lá fora o bolo, na saída, tá certo? Amém. Levante sua mão direita e já digo logo, em julho é o mês dos melhores, né? Tô sabendo aí, é os meses dos melhores. Em julho vai ser farto aqui esse corredor aqui, hein? Glória a Deus. Levante sua mão direita. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém. Vá na paz e boa noite. Tem o nosso bolinho lá na frente. Pode ir lá, em nome de Jesus. Amém.